a vinhetinha do Killing. Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Israel promete vingança após o lançamento de mísseis pelo Irã. O Killing, não sei se você já pescou essa notícia, mas deu no Guardian agora há pouco que Israel meio que rompeu com a ONU, né? Transformou o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, em persona non grata. Guterres não pode mais pisar em Israel. Quais são as últimas, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, a todos que nos acompanham. A relação de Israel com as Nações Unidas já não vinha bem, né? Desde o início da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza e todas as condenações. Israel já tinha colocado o veto para que alguns funcionários das Nações Unidas fossem até o país e agora vem essa decisão contra o líder da ONU, Antônio Guterres. O governo de Israel prometeu retaliar o Irã. E agora, claro, a grande dúvida, né, de como será essa retaliação. Vale lembrar que em abril desse ano, o Irã realizou o primeiro ataque direto contra o território israelense. Foi uma retaliação após Israel bombardear a embaixada iraniana em Damasco. Na ocasião, foi um ataque que muita gente até chamou de telegrafado, porque o Irã teria avisado com antecedência, utilizou drones que demoram muito tempo, então Israel, na ocasião, junto com seus aliados, teve cerca de 12 horas para se preparar e abater os drones e mísseis. E a resposta de Israel foi bombardear um local próximo a uma planta nuclear do Irã, dando o seguinte recado: olha, sabemos onde estão as suas instalações nucleares e as nossas armas podem chegar. Dessa vez, o Irã realizou um ataque diferente. Não houve, ou pelo menos não oficialmente, nenhum tipo de aviso. Os Estados Unidos conseguiram monitorar imagens de satélite e aí, 2 horas antes dos americanos falarem para Israel que o Irã estava se mobilizando para lançar mísseis, esses mísseis chegaram a território israelense. E pela primeira vez, o Irã utilizou mísseis hipersônicos, além de mísseis balísticos. São modelos que fazem essa viagem de território iraniano até Israel em cerca de 10 minutos. A distância entre Teherã e Tel Aviv é de aproximadamente 1.600 quilômetros. Uma viagem de avião você leva algo em torno de 2 horas e meia. Esses mísseis, em 10 minutos, chegaram a território israelense. O Domo de Ferro e outros sistemas de defesa conseguiram abater a maior parte desses mísseis. Segundo Israel, apenas uma morte confirmada de um palestino na Cisjordânia, de danos materiais, uma escola e um restaurante que estavam vazios. E aí Israel falou que não vai deixar barato. Então, muita gente na expectativa de como será essa resposta, porque se em abril foi um bombardeio perto de uma planta nuclear, talvez Israel queira agora ir para cima desse projeto nuclear iraniano, porque existe o temor, não só de Israel, como de países aqui do Ocidente, do governo de Teherã ter acesso a uma bomba atômica. Se isso acontecer, aí a gente vai ter uma guerra declarada entre duas potências militares. No Oriente Médio, é importante a gente destacar que você não dar uma resposta é uma demonstração de fraqueza, por isso que tanto o Irã como Israel precisam responder de alguma forma, mas resta saber qual que será esse cálculo israelense. Os Estados Unidos condenaram o ataque iraniano. Outras potências militares do Ocidente também, Reino Unido, França, Alemanha, são países que são aliados de Israel, mas que têm, desde o início dessa guerra contra o Hamas, há quase um ano, tentando colocar freio no governo de Benjamin Netanyahu, sem sucesso. E a popularidade de Benjamin Netanyahu vem aumentando, depois principalmente dos ataques com pagers e da explosão dos pagers e rádios no Líbano, afetando integrantes do Hezbollah. Depois da morte do líder supremo do grupo xiita, Hassan Nasrallah, também houve esse aumento de popularidade. E a gente sabe que Benjamin Netanyahu precisa ficar no poder e ter apoio popular para não cair e não ser preso. Ele responde por diversas acusações de corrupção. Então, ele vendo que a população está o apoiando, a popularidade está aumentando, tendo os Estados Unidos aumentando a presença militar na região e vislumbrando a possibilidade de enfraquecer não só os grupos que o Irã apoia na região, como também o projeto nuclear iraniano, essa pode ser a oportunidade para o governo israelense realizar esses ataques. E claro, se Israel tem um exército poderoso e aliados poderosos,
o Irã também tem. O Killing, eu estou aqui com a nota de Israel, em que o secretário-geral da ONU é declarado persona non grata, é uma nota duríssima. Ela foi lida pelo secretário de exterior do país, Israel Katz, que é aquele que entrou em várias polêmicas com o governo brasileiro. Vocês se lembram das declarações de Israel Katz contra o presidente Lula. Ele leu: hoje eu declaro o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, persona non grata em Israel. Ele está banido de entrar no nosso país. Qualquer um que não consegue condenar de maneira inequívoca os ataques horrendos em Israel, os ataques do Irã em Israel, as almost every country in the world, como quase todos os países do mundo fizeram, não merece colocar os pés em solo israelense. Eu estou lendo devagarzinho aqui porque eu estou traduzindo, tá? Esse é um secretário-geral que até hoje não denunciou o massacre e atrocidades sexuais cometidas pelos assassinos do Hamas no dia 7 de outubro e não liderou nenhum esforço para declarar o Hamas uma organização terrorista. Um secretário-geral que apoia terroristas, estupradores e assassinos do Hamas, Hezbollah e os Houthis e agora o Irã, a mãe de todo o terror global. Ele está se referindo aqui ao Irã, será lembrado como uma mancha na história das Nações Unidas. Israel vai continuar defendendo os seus cidadãos e levantando a sua dignidade nacional com ou sem Antônio Guterres. Ocorre que o que Israel Katz diz aqui não é verdade. Em outubro do ano passado, dias depois do atentado em Israel, o Guterres disse o seguinte: eu condeno de maneira inequívoca os horríveis e sem precedentes atos de terror do Hamas em Israel cometidos no dia 7 de outubro. Nada pode justificar o assassínio deliberado, ferindo e sequestrando civis. Nothing can justify Nada pode pode justificar um assassínio deliberado, civis feridos e sequestrados, ou o lançamento de foguetes contra alvos civis. Todos os reféns devem ser tratados de maneira humana e liberados imediatamente, sem nenhum tipo de condição. Porque naquela época fake news circularam mesmo, de que o Guterres havia defendido essas ações. Então ele teve que vir a público e dizer com todas as letras que ele condenava os ataques. Mas o fato é que hoje tem reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU e a ONU, ela está pressionada. De um lado por Israel, depois da divulgação dessa nota, e só para lembrar o que o presidente Lula disse ontem, vou abrir aspas aqui para a fala do presidente Lula. Agora, o que eu lamento profundamente é o comportamento de Israel e, sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política para fazer com que Israel sente numa mesa para conversar em vez de só saber matar. Essas as palavras do presidente Lula. Então a ONU está passando por pressões de todos os lados. Resta saber o que vai acontecer nessa reunião de hoje, né, Killing? Exatamente. A ONU não tem conseguido também muitos avanços diplomáticos no Oriente Médio, ainda mais com essa pressão de Israel. Então esse Conselho de Segurança vem aí para tentar encontrar uma solução diplomática, mas é uma solução diplomática bastante complicada, porque outras soluções diplomáticas foram também colocadas na mesa para tentar resolver a situação entre Israel e o Hamas e não deu certo. E Israel afirma que precisa e vai responder ao que o Irã realizou. Então a gente tem aí potências e também países com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, tanto de um lado como do outro, né? Então você tem Rússia e Estados Unidos sempre em lados opostos, e o que a gente está acompanhando é uma escalada da tensão no Oriente Médio. Então se antes a gente via Israel atacando grupos que o Irã apoia nessas guerras por procuração, agora a gente viu um ataque direto do Irã a território israelense. Israel provavelmente vai realizar um ataque direto a território iraniano. E o governo de Teherã afirmou: se Israel responder, a gente vai lançar uma salva de foguetes ainda mais poderosa. Então, é realmente uma situação bastante complicada. Killing, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até.